E aí, Marcelo, boa tarde, bom início de noite já, Lino. O Flamengo já era campeão desde a rodada passada, fez 3-0 para o Nova Iguaçu, nenhuma surpresa. Em Goiânia, a mesma coisa. O Atlético já tinha ganho do Vila fora de casa 2-0, apenas carimbou. O Vitória, sim, é uma campanha espetacular, né? Por todo o investimento do Bahia, por mais que o Vitória também esteja remando para dar alguns presentes ao seu torcedor em relação a contratações, é um orçamento totalmente diferente, né? Então chama a atenção esse título do Vitória, até porque depois de tanto tempo a gente tem as duas equipes baianas no grande cenário nacional, né? Na Série A do Campeonato Brasileiro, e com o Bahia com investimento muito grande. Então acredito que o torcedor do Vitória esteja muito, muito feliz, como há muito tempo não esteve. Título gigante do Vitória na Bahia. Qual mais que você falou? Flamengo, Vitória, Atlético Goianiense... Atlético Mineiro. Atlético Mineiro também, uma vitória espetacular do Atlético, a virada, né? Porque estava em desvantagem, o Cruzeiro tinha a vantagem do empate, saiu na frente e logo depois... E aí a gente vai discutir também as opções dos treinadores, né? O Matheus Vital faz um gol, depois tem uma lesão e o Lacarmon tira, o Matheus Vital coloca um zagueiro... O Atlético vai para cima e a gente vai entrar mais em detalhes sobre o título do Atlético, mas também mostra força num trabalho que é recente, num trabalho de mudança de filosofia do Milito, com 3 jogos apenas. E acredito que até a vitória em Caracas, com a imposição que o Atlético conseguiu contra o Caracas na Venezuela, trouxe um ânimo diferente para o Atlético conseguir o título hoje. Grande vitória do Atlético Mineiro no Mineirão, lotado de cruzeirenses. No Maracanã, que tinha também uma grande presença de torcedores do Flamengo, o resultado de 3-0 fez com que o mandante esperasse dessa vez. O Flamengo era mandante oficialmente, né? Os 2 jogos foram no Maracanã, mas o primeiro mando era do Nova Iguaçu. A sensação que a gente teve foi de que o Tite decidiu esperar um pouco. Muito parecido com o comportamento do Flamengo no segundo jogo contra o Fluminense da semifinal. Eu pensei nisso também, mas o Lino está desconfiando, não, Lino? Eu desconfio porque eu não sei se isso foi assim tão estratégico, cara. Porque pode ser uma reação dos próprios jogadores. Você tem eu acho que é natural e o Nova Iguaçu prometeu pelo menos jogar nessa partida e aí resolveu botar ritmo. O Flamengo entrou para bater uma bola e o Nova Iguaçu foi querendo jogar a final dele, né? Mas a diferença é muito grande. E aí o comecinho de jogo o Flamengo até bota no chão, começa a rodar, parece que vai envolver, mas o Nova Iguaçu acorda e é o contrário. A maior parte do primeiro tempo é o Nova Iguaçu com bola no pé, o Flamengo correndo atrás, tendo dificuldade. Claro que a qualidade vai fazer nos melhores momentos aparecer um pouquinho mais o Flamengo. Mas o Nova Iguaçu fez um excelente primeiro tempo. No intervalo a coisa toda muda, porque eu acho que o professor deve ter conversado. E quando o Flamengo cria a chance, evidentemente, né, tem qualidade... Tem mais refino técnico para finalizar, né? E para controlar as ações no último terço, que é um terço mais congestionado, que é um terço de poucos espaços. Foram 2 chutes na trave, né, do Flamengo, com o Cebolinha. E as chances mais claras, na verdade, mesmo desse primeiro tempo, foram do Flamengo. Sim, ainda assim foram do Flamengo. O Nova Iguaçu não tinha o Carlinhos, artilheiro do time, que se machucou, né? Num problema muscular, não pôde atuar. A outra bola na trave do Flamengo. E o Bill se machucou no primeiro tempo, saiu também. 2 dos principais jogadores do Nova Iguaçu. O Iago já não tinha jogado, já não tinha sido escalado de cara também, né? Então aí a gente tem talvez os 3 destaques do time no campeonato. Era natural, mas ainda assim, poxa, o corajoso Nova Iguaçu, né? O Flamengo perdeu vários gols. No segundo tempo, sim, parece que o Flamengo deu uma acordada, as modificações ajudaram também. Botou o Alan no lugar do Arrascaeta e o Bruno Henrique no lugar do... Esse é o gol, que golaço do Bruno Henrique, né? Mas um chute improvável, com a perna que não é a dominante dele, né? A bola vem quicando, ele pega de bate pronto. A chance dele jogar lá fora do Maracanã era gigante, mas ele tira um pouco da potência, da força da batida para realmente ela fazer ela ter tempo de subir e descer, sabe? Pegou muito bem na bola o Bruno Henrique. Está dominando os memes, né? Que estão sendo distribuídos pela torcida do Flamengo, com outro patamar e etc, né? Lógico, se é ele o autor do gol do título, né? Tem toda a brincadeira do outro patamar, porque o Flamengo conquista o título dessa maneira também, né? Que relatamos aqui, ganhando quase todos os jogos. Acho que foram 2 empates ou mais? Ele empata com a semifinal tem mais. Contra o Fluminense, o segundo jogo, empata contra o Nova Iguaçu. Tem um 0-0 também do time reserva, tem empate em clássico, tem um pouquinho mais. E acho contra o Vasco também. Nenhuma contra o Vasco empata também. Empata 2 clássicos, né? Não, 4 empates, isso aí.
14 vitórias, 4 empates, nenhuma derrota, um gol sofrido. 0x0 Fluminense, Vasco. De grande domínio, né? De grande domínio. E muitos desses... Também 0x0. Portuguesa, que foi 0x0 com um time... E muitos desses domínios, como esse jogo, sem fazer muita força, né? Esse jogo de hoje, esse 1x0, o próprio primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, o jogo contra a Portuguesa... algumas fragilidades. O Flamengo mostrou, acho que o pior jogo do Flamengo foi contra o Vasco, que o Vasco teve grandes chances de vencer. O Léo Pereira salvou 2 bolas em cima da linha, então acho que foi Embora o Flamengo tenha tido um pênalti, né, no finzinho com o Gabigol, não foi nesse jogo? Foi, perdeu. O Flamengo teve uma chance clara de vitória, mas antes o Vasco tinha... Mas em relação a dificuldades, eu acho que foi o principal jogo. Foi contra o Vasco. Hoje o Tite fez uma coisa curiosa, cara. Quando sai o Arrascaeta, ele mexe no time, coloca o Alan, né? Adianta o De La Cruz para fazer a função do Arrascaeta, ele dá um indício de que realmente ele quer o De La Cruz ali. Né? De vez em quando. Eu já acho que na temporada a gente vai ver. O Tite é um cara que está sempre testando, sempre olhando para o futuro. Sim, né? mas eu nem acho que ele quer o De La Cruz por ali. Eu acho que ele vê o De La Cruz como uma opção por ali. Não, por ali é o Arrascaeta, acabou. Sim, olha. então, ele enxerga... o substituto do Arrascaeta? Exatamente. Não é o dilema do ele Flamengo? vê ali uma possibilidade de descanso para o Arrascaeta. Por exemplo, quando eu tiver que descansar o Arrascaeta, o que eu tenho aqui de quando não puder mais, contar, então, tá de mais parecido? Ele enxerga no De La Cruz o jogador de... Isso. E pro lugar do De La Cruz ele tem o Gerson, e ele voltando. Aí ele tem Gerson, ele tem Alan, ele tem Igor Jesus. Ali atrás ele tem um monte de opção. Ele não tinha era carta pro Arrascaeta. E o De La Cruz parece realmente, nessa partida de hoje, isso fica muito claro. O Alan entra e veja só, o Flamengo não é equilibrada. E isso foi um pouco a cara do segundo tempo, para poder travar o Nova Iguaçu no centro do campo. E o Bruno Henrique entrou muito bem. Essa discussão Bruno Henrique e Cebolinha eu acho deliciosa, cara. Eu acho muito legal e acho que o Bruno Henrique tem grande chance de se impor nessa discussão. Apesar da boa fase do Cebolinha, de ele estar jogando muito bem, é que o Bruno Henrique é um cara decisivo. Muito mais decisivo. Né? Eu sou time Bruno Henrique, não tem jeito, porque eu acho ele jogador com muita personalidade de definir em momentos cruciais, sabe? Eu também gosto do Cebolinha, acho um bom jogador, acho até o Cebolinha que mais obediente, vamos dizer, taticamente, para o que o Tite pede. Até entendo a opção do Cebolinha, mas eu acho que eu não abriria a mão do Bruno Henrique do lado esquerdo. Deixa eu corrigir uma besteira que eu falei aqui. O Iago não ia jogar, mas foi escalado. Ele saiu durante o jogo. Ele não termina o jogo, mas ele foi escalado sim. Quem não pôde jogar, no fim das contas, foi o Carlinhos. O Carlinhos e o Bill saiu. E o outro menino do que é o quarteto ofensivo, como é que é o nome dele? Xandinho. São os 4 jogadores os mais talentosos do Nova Iguaçu, né? E você não ter 2... Bill que saiu e Carlinhos, que já estava vendido. O Carlinhos não joga por quê? Por causa da... A alegação é um problema muscular. Né? Não tem nada a ver com o Flamengo, um problema muscular. Ele joga o primeiro jogo já. Sim, o primeiro já da final ele joga já anunciado pelo Flamengo. Né? O Marcos Braz fala da contratação. E amanhã ele vai estar onde? Amanhã? Já se apresenta na Casa Nova? Deve ser, né? É uma pergunta, né? Ele pode acordar amanhã. Uma folguinha. Ele vai. Dá uma folguinha. Ele acorda amanhã, chega no carro dele e bota no Waze que endereço? Ele dorme. Vargem Grande ou Nova Iguaçu? Ele dorme vice e acorda campeão. O Nova Iguaçu vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, né? Tem calendário para esse ano. E esse é o grande receio do Nova Iguaçu, né? Perder esses jogadores para... Se não for para times de Série A, tem time de Série B e Série C, que é mais interessante para a carreira dessa rapaziada. Né? Para os times da Série A, a janela fechava agora. Essa, na verdade, já é uma janela estendida, né? Sim. Essa do fim dos estaduais. Sim. Tem uma exceção que foi aberta até... Eu acho que é o Água Santa que virou o pivô dessa história, né? Teve essa decisão de esperar o fim dos estaduais, uma decisão que, aliás, burla um pouquinho o regulamento da FIFA. A FIFA faz aí uma vista grossa. Por causa dos estaduais. Porque se acaba estadual, você vai bem no estadual, joga semifinal ou final, ou coisa parecida, e depois não tem calendário, esses jogadores vão para onde? Vão atuar onde? Foi o que aconteceu com a Água Santa. Para não desfalcar o time também para a final do estadual, né? Vamos aplaudir aqui o Carlos Vitor, né, cara?
Que treinador. Como, aliás, fez o Tite depois do primeiro jogo. Fez muito questão legal. na entrevista Hoje, coletiva cara, de elogiar o rival. Hoje fez uma partida mais do que digna até. Em vários momentos competiu, conseguiu incomodar o Flamengo, em especial no primeiro tempo. Muito legal, cara. Promete aí pro... Bom, tem que ver também se consegue... Quem ele consegue manter do elenco para a Série D do Campeonato Brasileiro, mas promete ser uma participação interessante. O Iago tem contrato até o final do ano ou ele retorna para o Fluminense? Né? Porque o Fluminense empresta para ganhar... E o Carlos Vitor fica realmente no Nova Iguaçu? Eu acho um treinador para ser cobiçado para outras coisas até, cara. Com todo respeito a tudo que está fazendo o Nova Iguaçu e o que ele empresta ao Nova Iguaçu. Se puder ser valorizado e será, imagino, melhor ainda. Aí uma curiosidade do jogo, o Bruno Henrique fez o gol do título como capitão, né? Porque ele entra, o capitão... Ao sair, passa a faixa para ele. Quase antiguidade, né? Antiguidade é posto. 2 remanescentes aí do time de 2019, né? Quem estava sendo o capitão era o Everton no final do ano, no banco era o Gabriel, aí também não dá, é o Arrascaeta mais antigo, né? O Everton já saiu, o Gabriel não está suspenso, não tem jogado também, então é o Arrascaeta mesmo. No gol também, destaque para o arranque do Ayrton Lucas, né? Acho que é o Léo Pereira que faz o lançamento, a primeira bola, e a escapada que vai dar logo à frente. O Ayrton Lucas consegue, com velocidade, ainda alcançar a bola e ainda tocar para trás, fazer uma bola longa que vem lá da zaga. E como disse o Roger, o chute improvável do Bruno Henrique, não é a perna boa... Mas ele pega muito bem nada, a bola vem quicando, e ele pega de bate-pronto aqui, porque... E ali, se ele pega muito forte nela, a bola vai muito longe, então você vê que ele tira a força, a potência para ela poder, na distância que está da baliza, ela subir e descer. O goleirão não tem nada o que fazer, ela entra lá na coruja, que golaço. Drive, né? Golaço, gol. Agora, estava também aqui reconferindo as escalações, né? O Tite foi com o time titular, ou mais próximo disso, para a Colômbia, né? Substituiu o que não tinha condições e hoje também escala, né, o time que ele tem levado a campo como o time principal do Flamengo para essa temporada. Teve a volta do De La Cruz, que tinha passado mal no meio de semana, o Léo Pereira, que ele tinha deixado de fora também por causa do Davi Luiz. Todo mundo discutindo, né? A entrada do Davi Luiz vai ser no lugar do Fabrício Bruno, que o Fabrício foi para a seleção, jogou 2 jogos inteiros, voltou, jogou também. Aí ele deixa o Fabrício Bruno em campo e tira o Léo Pereira. Mas para mim o mais surpreendente foi não ter usado o Léo Ortiz. E sim o Davi Luiz, né? Que parecia carta fora do baralho. E aí ele usa respeito, o... né? E respeito também ao cara que está no dia a dia trabalhando. Você não vai puxar o Léo Ortiz. Essa coisa agora também de ir encaixando o jogador aos poucos, de não passar as contratações à frente da fila. Mas não foi assim com o De La Cruz nem com o Vinha, né? Vinha chegou jogando, o De La Cruz também. O Vinha não chegou jogando assim, não foi entrando. O Ayrton Lucas ainda é titular. Não, mas tem jogado. No primeiro jogo jogou ele, na Libertadores jogou ele. No primeiro jogo jogou o Vinha também. Não? Foi o Ayrton? Não, mas na Libertadores. Expectativa grande de ele ia entrar de cara e não foi titular. Mas ele, desde que chegou, jogou. Entrando ou de titular, jogou. É verdade. O Léo Pereira já está no banco há 4, 5, o Léo Ortiz, 4, 5, 6 jogos e ainda não jogou. E quando teve a oportunidade de botar, até porque eu entendo que substituir zagueiros com a partida rolando não é muito perfil do Tite, quando teve a oportunidade de botar, escolheu o Davi Luiz. Aí o Davi Luiz não é qualquer um também, né? Não é, mas o Flamengo não queria o Davi para a temporada. O Davi só está por causa de uma cláusula no contrato de que ele renovaria automaticamente com alguns objetivos conquistados, objetivos pessoais, né? Individuais. Você acha que se não fosse isso, o Flamengo descartaria? Não, ia terminar o contrato, não ia ficar com o Davi. Isso foi notícia, todo mundo sabia. E aí Em questão física para o Léo Ortiz não é. Estava treinando, estava jogando. Era uma boa oportunidade de ver o Léo Ortiz. O time que entrou em campo contra o Nova Iguaçu hoje é o titular do momento do Flamengo. O Léo Ortiz pode ganhar posição, o Vinha pode ganhar posição, você pode pensar em várias coisas. O Alan mais à frente pode disputar a posição também. O Bruno Henrique, tem várias coisas que você pode discutir no Flamengo, mas o time que entrou hoje contra o Nova Iguaçu é o time titular do momento. E a temperatura desse time é que foi esquisita hoje no primeiro tempo, né?
porque não conseguiu se impor. Tite trocou 5 jogadores, vamos ver quem é que ele descansou em algum momento do jogo. Varela, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Everton Cebolinha. Mudou meio time, né? Ele roda meio time durante o jogo, né? E deve entrar de novo com a formulação considerada titular contra o Palestino. Botou o Alan e o Bruno Henrique, que são dois caras para você acrescentar realmente, fazer diferença. E entraram os meninos Everton Araújo, o Vitor Hugo, e entrou o Igor Jesus também, o Vitor Hugo e o Igor Jesus com um pouco mais de utilização. Só em relação ao Léo Ortiz novamente, porque antes do jogo iniciar, eu estava no Seleção e eu fiz essa ponderação, né? Poxa, estranho ele utilizar o Davi e já ir colocando o Léo Ortiz para jogar. Aí o Eric, e quem estava comigo era o Eric e mais um, Luiz Carlos Júnior. Eles falaram assim, não, mas ele vai tirar o Fabrício Bruno e o Léo Ortiz joga do lado esquerdo. E aí, com a saída do Fabrício Bruno, o Davi vai jogar porque joga com o Léo Pereira, que é canhoto, não dá para utilizar o Léo Ortiz. Eu falei, cara, mas o Léo usa a perna direita, ele consegue jogar dos dois lados, né? E na hora do jogo, ele não tira o Léo Pereira, ele não tira o Fabrício Bruno, ele tira o Léo Pereira. E mesmo assim, utilizou o Davi. Não estou aqui falando que não era para o Davi jogar, tal, que o Davi é inferior, não, nada disso. Eu só estou ponderando porque o Flamengo foi uma negociação difícil para trazer o Léo Ortiz, foi uma briga boa ali de negociação e o Davi era meio que descartado no Flamengo. Entender o critério de utilização, né? Se o Tite resolveu esperar um pouco para o Léo Ortiz, de repente, se ambientar um pouco mais, entender um pouco mais o sistema de jogo. Pode ser. Pra que ele vai mexer na zaga que não tomou nenhum gol na temporada, cara? Não tinha tomado até então, né? Mas ele mexeu. Ele tinha que mexer. Ele botou o Davi. Porque o Davi já é desse rodízio. Ele já é desse rodízio. Não tem por que mexer nesse time agora. Mas ele vai botar o Léo Ortiz agora que começa os jogos mais pesados mesmo, né? Tem Flamengo e Palestino, aí o Flamengo já estreia no Brasileirão na quarta-feira. Aí agora as competições pesadas começam. E aí ele vai ter que... O Flamengo também tem 2 jogos em casa pela Libertadores? Tem, né? Eu acho que não. Eu acho que é Palestino e depois Bolívar. Na Bolívar é a outra altitude. O Bolívar é no Alto do Morro também? Sim, porque o Bolívar faz... Sim, é assim, Roger, tá certo. O Bolívar faz 2 jogos em casa agora. Que ele ganhou do Palestino fora, aí ele encara o Milionários em La Paz e o Flamengo em La Paz. Porque a gente discutiu que o Bolívar pode conseguir uma classificação, né? Antecipado. Porque ele fazendo o dever de casa, eu não acredito que o Bolívar ganhe do Flamengo, mesmo na altitude. Mas ele ganhando do Milionários, ele faz 6 pontos e joga com o Flamengo em casa também, e com uma boa chance de já, pelo menos, encaminhar, né, uma classificação. O Flamengo tem os 2 últimos jogos da fase de grupos da Libertadores em casa. Então ele joga 2 fora. 2 fora. Ele joga em casa Palestino, joga... Então não é espelhado? Fora e depois... Não é espelhada como tem sido ultimamente a fase de grupos, que ele pega Bolívar fora e Bolívia em casa, Palestino de novo e fecha com Milionários, não? Não. Não? Não, vamos lá. Eu vou pegando a colinha aqui e te passando. Ó, já pegou Milionários fora. Sim. Agora vai pegar Palestino em casa. Bolívar em La Paz. Bolívar fora. Aí depois Palestino fora. Bolívar em casa e Milionários em casa. Tá bom. As 2 últimas em casa. As 2 últimas em casa contra os 2 times que vão brigar por vaga. Porque da composição inicial do grupo parece que o Palestino vai ser o saco de pancada, né? E é bom fazer os 6 pontos, né, com o Palestino. Palestino Porque já não fez 3 pontos contra o Milionários fora. Isso. E teoricamente é um pouquinho mais difícil contra o Bolívar por causa da altitude, né? Que é mais ainda do que foi contra o Milionários. Mas o Flamengo vai passar fácil na chave, acho que não vai ter... Passar sem susto? Sem susto. É que se tivesse 2 jogos em casa agora, né, com 2 vitórias, 7 pontos no primeiro turno da fase de grupos. Saía por uma vitória depois. Aí é bem mais tranquilinho para a segunda fase, né? Tem aí uma possibilidade de ter que resolver nos últimos jogos, mas de novo, como mandante. Agora, o exercício que a gente estava fazendo aqui é de imaginar
Que time o Tite leva a campo contra o Palestino e está com toda a pinta de que vai ser o time considerado titular. Né? Pelo que ele vem fazendo nos últimos jogos e pela possibilidade que ele teve hoje de rodar o time. Vai ser o time de hoje, né? Você fala. O time de hoje. O time de hoje, o time Então, que começou contra o Nova Iguaçu. Eu não sei, não. Eu acho que pode ter alguma coisa, de repente um Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo, como foi na estreia. O próprio Alan pode ser que inicie jogando. Até para Em torno de Bruno Henrique... Porque o Palestino é muito fraco. O Flamengo ganha do Palestino jogando com um time reserva, que já é muito bom. Cara, o Palestino tomou de 4 em casa do Bolívar. Tudo bem, mas eu acho que a discussão no Flamengo é Bruno Henrique ou Cebolinha. Porque o Bruno Henrique, quando vai para o outro lado, não rende. É uma discussão para a temporada. Eu acho que sim. Que é o time titular do Flamengo. Não, porque o Bruno Henrique, quando vai para a direita, não rende. Cebolinha, quando vai para a direita, também não rende. Os dois na esquerda conseguem jogar. Então, pô, se você... O Bruno Cebolinha Henrique, quando aparece como Tite, centroavante, né? quando aparece como centroavante, também... A não ser que alguma coisa mude, né? Assim, é engraçado, né? Que se você tivesse 3 caras disputando vaga, Bruno Henrique, Cebolinha e Luiz Araújo, talvez o Luiz Araújo fosse o último da fila. Mas pelo lado direito, não. Quem se encaixa melhor no lado direito é ele. O Gerson, quando voltar, ele pode entrar nessa discussão do lado direito do Flamengo. Porque acho que o De La Cruz deixou de ser esse cara e essa opção. Mas ele jogando ali, né? E não ele voltando para o meio para o De La Cruz e pro lado Não, direito. ele jogando ali pela direita. Quando o Tite estreia em Belo Horizonte contra o Cruzeiro, ele usa o Gerson pelo lado direito, perna invertida, para trabalhar por dentro um pouquinho mais. Eu gosto do De La Cruz caindo por ali também, mas não fixo. Eu acho que o De La Cruz ele dá uma dinâmica muito interessante. E aí com o Gerson, esse treinamento e, obviamente, o dia a dia é que o Tite tem que encontrar dessa troca, desse entrosamento dos dois para fazerem as duas posições. No olhar, saber, olha, eu ataquei, terminei o nosso ataque pelo lado direito, volto por essa posição, recomponho, e o outro volta por dentro. E aí, na troca de bolas, nas associações, nos movimentos ofensivos, né? Os caras estão soltos para um fazer a ultrapassagem por ali, o outro segurar para fazer a bola gerar para o outro lado. O melhor Flamengo tinha um meia pelo lado direito, era o Everton Ribeiro, né? Por que não pode ter o Gerson também, cara? Pode. E acho até que na comparação com o Luiz Araújo, o ganho é muito maior. E se ele encontrar esse entrosamento de olhar mesmo do Gerson e do De La Cruz se conhecerem, se entenderem no olhar, olha, passeio... Porque no movimento de braço, de rosto, com quem você treina no dia a dia e com quem você inverte de posicionamento toda hora, cara, é um estalo isso acontecer com os caras inteligentes também, de qualidade, né? Jogador com pouca inteligência não vai entender isso. Para mim seria o ideal de Flamengo, com esses dois jogando e entendendo essa mudança de posicionamento. Qual lateral da direita, o Varela? Cara, hoje é o que dá um pouco mais de segurança. Entendendo a cabeça do Tite, é o Varela, sem dúvida nenhuma. Porque o Tite gosta de futebol, é o Varela, sem dúvida nenhuma. Porque o Wesley passa a ser o corredor, né? E tem entrado o menino da base, né? O Everton entrou no jogo da Libertadores e entrou hoje. Que pode ser também o jogador da sequência. E na base ele joga mais no meio de campo, né? Ele não é um lateral de origem. Então, o Tite pode estar pensando aí também em outro tipo de ocupação daquele espaço ali. Né? Ou pode ser uma posição para você pensar em reforço também, daqui a pouco. Daqui a pouco, só no meio do ano, não é isso? Mas aonde você acha um reforço para lateral direito? Aonde? É muito difícil, É uma posição hoje difícil em dia, achar jogador hoje. Muito difícil. Quem tem um lateral que você fala assim, no Brasil? Unanimidade, me diz um. Não, e unanimidade até o meio do ano você não contrata mais porque o cara já fez mais de 7 jogos. Não, então. Mas eu estou falando no Brasil. O Palmeiras tem o Mike. E o Marcos Rocha, mas jogando mais como zagueiro, né? Nem tem sido utilizado mais como lateral. O Fagner no Corinthians. Teve um tal de Saravia que fez gol hoje. Então, mas o Inter não quis, o Botafogo não quis. O próprio torcedor do Atlético duvidava dele. Sim. Ele fez um partidaço hoje. Acho que ele foi o cara da final. Aí o Cruzeiro achou o William, que estava lá fora depois de um tempo, muito machucado, encaixou também. Mas aqui no Vasco,
Você tem o Paulo Henrique, que era do Atlético, que ninguém queria, era reserva do Puma, que era o titular junto com o Varela no Uruguai. Aí sai o Puma, entra o Paulo Henrique. Aí no Botafogo você tem 3 e ninguém assume a titularidade. No Fluminense você tem o Samuel e o Guga. Mas também é difícil, cara. Difícil encontrar um lateral que vai chegar, ainda mais no Flamengo, né? Vai falar assim, não, esse... Não, mas não vai ser no Brasil que vai procurar esse jogador. Difícil, tá difícil. Essas posições hoje, e quem tem não vai largar, né? Vai ter que olhar para o mercado aí de uma forma mais ampla, né? Bom...